Sem mais delongas, responda. O valor absoluto de um número x inteiro é igual a 18. Quais são os possíveis valores de x? Poxa, ele está dizendo que o valor absoluto de um número inteiro é 18. Então, esse x que ele está dizendo para a gente aí, ó, ele está dizendo em outras palavras isso aqui, ó, que o módulo de x é 18. Né? Módulo não é o valor absoluto? Pronto. Quais são os possíveis valores de x? Quais são os possíveis valores do módulo de 18? Isso aqui, ó, pode ser isto. Assim não, professor. Isso aqui pode ser isto, como a gente já viu, ou isto. Acabou a letra A. Né? E a letra B, quais são os números inteiros cujos módulos são menores que 3? Quais são os números inteiros? Tem que lembrar que é isso aqui, ó, inteiros, cujos módulos são menores que 3. Ah, menor que 3 eu vou ter 2, 1, inteiro, 0, menos 1 e menos 2. Não é assim? Módulo de 2 é 2. Módulo de 1 é 1. Módulo de 0 é 0. Módulo de menos 1 é 1. Módulo de menos 2 é 2. Então, esses módulos aqui, ó, eles são todos menores que 3. Beleza? Facinho, né? Vamos ver se a gente faz mais uma questão. Tem uma questão aqui que eu vi que era boa. É essa 7ª. Eu gosto desse tipo de questão que pede para você julgar, né? Verdadeiro ou falso. Mais fácil de errar, né? Não, mais fácil de aprender. Vamos lá. Classifique as afirmações seguintes em verdadeiras ou falsas. Todo número primo é ímpar. Quem são os números primos mesmo? Primos. Dois, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 e por aí vai, né? Repara, o que é um número primo mesmo? Alguém sabe a definição? Eu acho que você está em cima do seu microfone. Quem falou agora, e eu escutei bem abafado. Eu acho que número primo é quando é dividido por ele ou por um. É isso? Exatamente. Muito bem. Então veja só, todos esses números que eu coloquei aqui, eles só são divisíveis por 1 e por ele mesmo. E só esse cara aqui é par. Só o 2 é par. Todo o resto dos números primos são ímpares. Então, quando ele fala aqui na letra A, ó, que todo número primo é ímpar, ele está errado. Porque tem o 2, que é par. Falso para ele. Se dois números inteiros, letra B agora, hein, tem o mesmo módulo, se dois números inteiros têm o mesmo módulo, então eles são iguais. Isso é verdade? Se dois números inteiros têm o mesmo módulo, então eles são iguais. Quais são os números inteiros? Os números inteiros são representados por Z, né? É só lembrar assim, ó, inteiros. Z. Quem são eles?
vem de menos infinito aqui, né? 1, 2, 3, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. E continua. Esses são os inteiros. Se dois números inteiros têm o mesmo módulo, então eles são iguais. Não. Que eu posso ter, por exemplo, o menos 2. Módulo de menos 2 é 2, que também é igual ao módulo de 2. Então, ó, esses dois números aqui, ó, têm o mesmo módulo. Mas não são iguais. Menos 2 e 2 são diferentes, porém têm o mesmo módulo. Então isso aqui, ó, falso, letra B. Letra C. O quadrado de um número inteiro natural não nulo, um número inteiro, eu falei inteiro, né? Não. Quadrado de um número natural não nulo é sempre maior que o próprio número. Opa, vamos ver. O quadrado de um número natural não nulo. Quem são os naturais mesmo? Os inteiros menos os negativos, né? Exatamente, os inteiros menos os negativos. Então, o quadrado de qualquer número desses aqui que eu coloquei em roxo, ele é maior do que o próprio número? Ah, mas ele falou não nulo, né? Então, a gente não vai contar com o zero. Então, você está errado, professor. Repara que ele falou aqui, ó, não nulo. Então, não vamos contar, portanto, com o zero. Não nulo é sem o zero, né? Então, isso aqui, ó, naturais não nulos. N asterisco. Beleza. É maior do que o próprio número. Tem o 1 aqui que não é, né? 1 ao quadrado é 1. Isso aqui não é maior do que 1. 1 é igual a 1. É sempre maior do que o próprio número. Não, por causa do 1 só. Falso. Agora todo o resto satisfaz, né? Porque 2 ao quadrado é 4. E 4 é maior do que 2. E por aí vai. Muito bem. Letra D. O cubo de um número inteiro não nulo, inteiro agora, é sempre maior que o quadrado desse número. Beleza. Deixa eu abrir um outro slide. Esse aqui eu já estou sem espaço. Sai você, sai você, sai você. O cubo de um número inteiro não nulo. Beleza. Quem são os números inteiros não nulos? Melhor do que isso, sabe o que eu vou fazer? Vou dar um Ctrl C nisso aqui. Ctrl V aqui. Beleza. Posso diminuir isso também. Não precisa desse tamanho todo. Show de bola. Estamos na D. O cubo de um número inteiro não nulo é sempre maior que o quadrado desse número. Beleza. Quem são os inteiros não nulos? Z. Os inteiros não nulos são os menos 3, menos 2, menos 1. Pulo o zero. E aí ele continua. Massa. Então, o cubo de qualquer número desse é sempre maior que o quadrado desse número. Vamos ver. O cubo de menos 3. Menos 3 ao cubo. Dá quanto?
dá menos 27. Todo mundo entende isso aqui? Se não entender, diga. Não entendi não, professor. Como é que é? O senhor coloca 3 sobre 3, aí aparece 27. Vou lhe dizer agora. Elevar um número ao cubo é multiplicar ele por ele mesmo 3 vezes. Isso aqui é menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Menos 3 vezes menos 3, isso aqui, ó, dá 9, não é? Menos com menos dá mais. 3 vezes 3, 9. Beleza. Aí repita esse cara aqui. 9 vezes menos 3. 9 vezes menos 3, ó. O 9, quando não tem sinal, a gente sabe que ele é positivo, né? Mais com menos dá menos. 9 vezes 3, 27. É por isso que dá 27. Porque potenciação, sabe? É 3 elevado a 3. Ou melhor, menos 3 elevado a 3, né? Dá menos 27. Então, professor, aí foi o exemplo do 3. Mas É, pode ser a mesma coisa com 2, pode ser a mesma coisa com 1. com 1. Sempre. Entendi. Exatamente. Exatamente. Eu peguei qualquer um aqui, porque ele está dizendo que qualquer número, qualquer cubo de número inteiro vai dar certo. Então vamos pegar qualquer um, então. Peguei o menos 3. Deu isso aqui. Menos 27. Então, o cubo desse número inteiro qualquer, não nulo, ok, é sempre maior que o quadrado desse número. Qual é o quadrado desse número? Quem é menos 3 ao quadrado? Menos 3 ao quadrado é eu multiplicar o menos 3 por ele mesmo duas vezes, né? Tem 2 aqui em cima. Então, eu coloco ele duas vezes aqui. Pronto. Menos com menos dá mais. 3 vezes 3 dá 9. Ele está dizendo que o cubo, esse cara, asterisco aqui, ele é sempre maior que o quadrado desse cara aqui, 2 asteriscos. É verdade isso? Não, a gente acabou de ver que não é verdade. Não é sempre que isso acontece. Portanto, falso para você também. E a letra E. Letra E. Se A pertence a Z, ou seja, se A é um número inteiro e B também é um número inteiro, e ainda A é maior do que B, então o quadrado de A é maior do que o quadrado de B. Vamos ver se isso é verdade também. Basta que eu encontre um caso que não dê certo, que aí toda a minha proposição, toda a minha afirmação, toda a minha teoria estará errada, estará confrontada. Bora ver. Eu tenho um A pertencente a Z. Vamos supor que A seja... ele tem que ser maior do que B. Vamos supor que A seja 2. Não, sei lá. A é... A é 1. E vamos supor que B seja menos 2. Estou satisfazendo tudo que ele está me dizendo. 1 pertence aos inteiros e menos 2 também pertence aos inteiros. Tá ok. E ainda estou satisfazendo isso aqui também, ó. A maior do que B. Realmente, A, 1 é maior do que menos 2, né? Menos 2 é um número negativo, então está satisfeito. Vamos ver se A ao quadrado é maior do que B ao quadrado? Vamos ver. No lugar de A, eu coloco 1. 1 ao quadrado maior que menos 2 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1. Menos 2 ao quadrado
é menos 2 vezes menos 2. Menos com menos dá mais. Não preciso nem colocar, né, o sinal de mais. 2 vezes 2, 4. Mais 4. 1 maior do que 4. Falso. Erradíssimo. Falso para você também. Então, todas as proposições eram falsas, né? Falso, falso e falso. Show de bola? Sim, eu esqueci de dizer que a aula tá sendo gravada. Já estamos em 15 minutos. Lembrei só agora de avisá-los. Beleza? Vamos embora. Aliás, ficou alguma dúvida aqui? Ô, professor, Oi. por que esses asteriscos ali em cima? Só para eu lhe localizar. Eu perguntei a você se o primeiro asterisco ele era sempre maior que o segundo asterisco, que os dois asteriscos. Esse número, 1 asterisco, ele é maior do que o 2 asterisco? Não, né? Falso. Foi por isso que a letra F, a letra D, melhor dizendo, estava falsa. Só para lhe localizar, mas não interferiu não, tá certo? Tá certo. Conjunto Q. Conjunto dos racionais. Lembrando que você pode escrever esse Q simplesmente assim, ó. Só com um traço. O conjunto Z, o conjunto Z é fechado em relação às operações de adição, multiplicação e subtração. Lembrando que é fechado, né? Eu não sei se vocês lembram das outras aulas, o que ele fala de ser fechado é que quando eu fizer essas operações aqui, ó, de adição, multiplicação e subtração, com quaisquer dois números pertencentes a Z, o resultado também vai pertencer a Z. Quando isso acontece, ele é dito fechado. Tudo bem. Mas o mesmo não acontece em relação à divisão. Opa, então ele não é fechado com relação à divisão. Significa que se eu pegar dois números quaisquer, não é 100% das vezes que quando eu dividir esses dois números, o resultado vai estar dentro do conjunto Z também. Isso não é sempre que acontece. Aí ele coloca, note que, embora menos 12 dividido por 4 dá igual a menos 3, e esse menos 3 pertence a Z, ou seja, essa divisão aqui, ó, nessa ordem, menos 12 dividido por 4 deu menos 3. E menos 3 pertence a Z, pertence aos inteiros. Embora isso aconteça, não existe número inteiro x para o qual se tenha x igual a 4 dividido por 12. Ele quer dizer, em outras palavras, o quê? Que se eu fizer o contrário, ó, 4 dividido por menos 12, eu não vou ter o resultado disso pertencente aos inteiros. 4 dividido por 12 não dá um número inteiro. Muito menos negativo ainda, né? 4 dividido por menos 12, muito menos ainda. Por esse motivo é que se fez necessária a ampliação do conjunto Z, da qual surgiu o conjunto dos números racionais. Então, ó, conjunto Q são os números racionais. Massa! Como é isso? O conjunto dos números racionais, identificado por Q, é inicialmente descrito como o conjunto dos quocientes entre dois números inteiros,
em que o divisor é diferente de zero. Por exemplo, são números racionais. 0 é um número racional. Mais ou menos 1. Mais ou menos 1/2. Mais ou menos 1/3. Mais ou menos 2. E aí vai. Podemos escrever de modo mais simplificado o quê? Isso aqui, ó. O conjunto dos racionais que ele é composto por toda fração aqui, ó. P dividido por Q é toda fração. Tal que essa barrinha, lembrando, né, o que é que essa barrinha significa. Tal que é toda fração P dividido por Q, tal que P pertence a Z, ou seja, P é inteiro. Então, o número que vem aqui em cima tem que ser um número inteiro. E Q, que é o número que vai aqui embaixo da fração, também tem que pertencer aos inteiros, só que inteiros não nulos. Quando tem um asterisco aqui, não nulos. Por que que tem que ser inteiros não nulos aqui embaixo no denominador? Porque eu não posso jamais, em hipótese alguma, dividir por zero, né? Por isso que ele faz questão de restringir aqui, ó. Não pode ser zero, tem que ser inteiro não nulo. Lá em cima pode ser zero. No numerador. Aqui no lugar do P pode ser zero. Não tem nenhuma restrição, não tem nenhum problema. Quer ver só? Por exemplo, se eu tiver 0 dividido para 3 pessoas, isso aqui dá 0. E 0 pertence aos racionais. Eu não posso ter, por exemplo, 1 dividido por 0. Isso aqui, ó, não existe. Beleza? Vou passar, hein? Tá todo mundo calado aí. Acho que não deu tempo de surgir dúvida não, né? Tá muito fácil para ter dúvida, né? Vamos seguir. Dessa forma, podemos definir... Deixa eu pegar meu laser aqui. Dessa forma, podemos definir o conjunto Q como o conjunto das frações P sobre Q. Assim, um número é racional quando pode ser escrito como uma fração P sobre Q. Com P e Q inteiros, lembra o que ele diz? P e Q pertencentes ao conjunto dos números inteiros. E o quê? Que Q seja diferente de zero. Eu não posso ter zero no denominador, em hipótese alguma. Beleza. Se Q é igual a 1, temos que P dividido por Q vai ser P dividido por 1. Né? No lugar de Q, ele colocou 1. Ó. No caso de Q ser 1, né? Não é sempre. Vai ser assim. É um se. Se Q for 1, então beleza. Então eu vou ter P dividido por 1, que é igual a P, e aí pertence aos inteiros. O que mostra que Z é subconjunto de Q. Isso aqui, ó, quando ele admite que Q é igual a 1, eu vou ter P, que P já era inteiro, né? Isso mostra que Z é subconjunto de Q. Assim, podemos construir o diagrama. Olha lá. A gente tinha os naturais aqui em amarelo. Os naturais são aqueles números, né, que a gente usa para contar. 0, 1, 2, 3, reticências. O azul, que são os números inteiros, que agora eu começo a contar os negativos também, né? Menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1. E aí entra nos naturais, 0, 1, 2, 3, infinito. E agora apareceu o laranja, que são os racionais, que são todos os números que podem ser escritos em forma de fração. E ele contém, ó, repare, ele é um conjunto que contém todos os outros. É um conjunto maior ainda.
É o que está escrito aqui, ó. Isso aqui lê-se contém. Isso aqui também, né? Então, contém não, desculpa. Pelo amor de Deus. Isso não é contém não, professor. O Czinho significa o que mesmo? Está contido. Então, naturais, lembrando isso aqui. Naturais inteiros racionais. Naturais estão contidos nos inteiros. Inteiros estão contidos nos racionais. Pronto. É também o que está mostrando aqui melhor ainda no diagrama de Venn, né? Vamos seguir. Aí tem aquelas coisas que a gente viu em todos os outros conjuntos, né? Aquelas propriedades. Vamos ver isso. O conjunto Q destacamos os seguintes subconjuntos. Q asterisco é o conjunto dos números racionais não nulos. Claro, se N asterisco eram naturais não nulos, se Z asterisco eram inteiros não nulos, então Q asterisco são os racionais não nulos. Beleza. Q índice mais, né? É o conjunto dos números racionais não negativos. Então, se tem um índice de positivo aqui embaixo, são os racionais não negativos. Está contando o zero aqui, hein? Quando chega aqui, ó, no terceiro, onde tem Q asterisco maisinho, é o conjunto dos números racionais positivos. Então, não vou contar o zero, vou contar a partir do zero, né? Não vou contar o zero. Aqui em cima, eu estava contando o zero. Porque não negativos, o zero é não negativo. Então, o zero está dentro. Aqui embaixo são os positivos. Zero não é positivo, né? Por isso que não conta o zero aqui. E a mesma coisa para o negativo. Então, Q índice menos, conjunto dos números racionais não positivos, ou seja, conta o zero. E por último, Q asterisco índice menos, conjunto dos números racionais negativos. Mesma coisa, é análogo a todos os outros. O conjunto Q é fechado para as operações de adição, multiplicação e subtração. Ou seja, se eu pegar dois quaisquer números pertencentes a Q, se eu pego dois números quaisquer pertencentes a Q e fizer essas operações de adição, multiplicação, subtração, eu vou obter resultados, respectivamente, pertencentes também ao conjunto dos racionais Q. Como não se define divisão por zero, como não está definida a divisão por zero, aquilo que eu falei, um número, sei lá, 5 dividido por zero, isso aqui não está definido. Como isso não está definido, o conjunto Q não é fechado em relação à divisão. Realmente. Em relação à divisão, ele exige essa restrição aqui, ó. Eu não posso dividir por zero. Então, ele não é fechado em relação à divisão. No entanto, o conjunto Q, asterisco, que significa o que mesmo? Está aqui em cima. Conjunto dos números racionais não nulos. Ah, então quer dizer que o conjunto dos números racionais não nulos, ele é fechado em relação à divisão. Então, o conjunto dos racionais completo, ele não é fechado em relação à divisão. Mas o conjunto dos racionais não nulos, ou seja, Q asterisco, ele sim é fechado em relação à divisão. Porque ele exclui o zero do seu conjunto. E a gente viu que o único problema da divisão é justamente
o zero. Beleza, só teoria. Vamos ver aqui, ó, uns casozinhos, umas besteirinhas. Tomemos um número racional P sobre Q, tal que P não seja múltiplo de Q. Ou seja, eu não consigo dividir Q por P nem P por Q. Certo? Para descrevê-lo na forma decimal, basta efetuar a divisão do numerador pelo denominador. Nessa divisão, podem ocorrer dois casos. Primeiro caso, o quociente obtido tem, após a vírgula, uma quantidade finita de algarismos e o resto da divisão é zero. Por exemplo, 2 dividido por 5. Quando eu fizer aqui a divisão, né? 2 dividido por 5, eu vou colocar um zero, aí vem 0, aí ficou 20 dividido por 5, que dá 4. 4 vezes 5, 20, resto zero. Então aqui, ó, resto zero, né? E o resultado dessa divisão deu isso aqui, 0,4, que é o que está aqui. Muito bem. Esse é o primeiro caso. Aqui eu tenho mais casos, né? Mais outros exemplos. 35 dividido por 4, se você fizer as continhas, você vai ver que vai dar isso aqui, ó, 8,75 e resto zero. Para todo mundo, desse caso, aconteceu isso. 1 dividido por 8 deu isso, 0,125 e resto zero. Quando isso ocorrer, quando eu conseguir dividir e ficar com o resto zero, os decimais obtidos são chamados decimais exatos. Só o nome, não precisa se ater a isso. Então, cada número desse que eu circulei aqui, ó, circulei não, né? Fiz um retângulo aqui, eles são números racionais. Por que eles são números racionais? Porque eles são, ó, divisão de números inteiros. 2 é inteiro, 5 é inteiro. Racional. 35 é inteiro, 4 é inteiro. Quando eu dividir, eu vou obter um número racional. E aí vai. Observe ainda que acrescentar uma quantidade finita ou infinita de zeros à direita do último algarismo diferente de zero não altera o quociente obtido. Por exemplo, 2 dividido por 5 deu 0,4. Eu poderia colocar 0,40, mesma coisa. Não importa a quantidade de zeros que eu coloque aqui à direita do último número à direita, que ele é diferente de zero. Não importa. 0,4 milhões, 4 mil, 400 mil, tanto faz. Inversamente, repare, a partir do decimal exato 0,4, podemos identificá-lo como a fração 4 sobre 10, que simplificada se reduz a 2/5, né? Aquela de fração lá. Não sei se vocês lembram, acho que foi a segunda atividade que a gente fez remotamente, uma revisãozinha de frações. Do mesmo modo, 8,75 eu poderia escrever como 875 dividido por 100. Porque quando eu divido por 100, eu volto a vírgula duas casas. Aí volta para 8,75. Isso é igual, ó, se eu simplificar por 5, ou melhor, por 25, 875 dividido por 25 vai dar 35. E 100 dividido por 25 vai dar 4. Enfim, ele está só brincando aqui com frações. Mesmo jeito, 1,2 aí vai. O segundo caso é quando o quociente obtido tem, após a vírgula, uma infinidade de algarismos, nem todos iguais a zero, e não é possível obter resto igual a zero na divisão. Vamos ver esse exemplo. 2 dividido por 3, por exemplo. Se a gente for fazer essa divisão aqui, ó, armar a conta, o que a gente vai ter? 2 dividido por 3 não vai dar. Vou ter que baixar o zero, né? Então eu vou ter 20 dividido por 3. 20 por 3
dá 6. Lembrando que eu coloquei o 0, né? 6. 6 vezes 3, 18. 18 para 20, faltam 2, né? Resta 2. Aí baixa o 0 de novo. Aí a divisão por 3 vai dar 6. Sempre vai ficar nisso. Resta 2, baixa 0, 6 e aí vai. Não vou ter nunca resto 0. Isso aqui ó, vai crescer. Vai ser sempre 6 aqui. Isso acontece para alguns números em especial. Aqui também eu vou ter uma outra dízima. Dízima periódica são números que se repetem indefinidamente, infinitamente. 0,66666 infinito. Aqui, ó, nessa divisão de 167 por 66, qual foi o resultado? 2,53030 e aí vai. O que é que está repetindo aqui? Aqui, ó, quem se repete é 30. 30. Aqui o próximo número, 30. 30. E uma forma de escrever isso, para não escrever infinitos números que se repetem, eu pego exatamente quem se repete aqui em cima. Aqui em cima, quem se repete? É o 6. Então, basta eu escrever 0,6 barra, que aí eu entendo que isso aqui é uma dízima periódica, onde a parte que se repete é o 6, que eu coloquei a barra em cima do 6. Mesma ideia para aqui, ó. Só que aqui quem repete é o 30. O 30 que está se repetindo infinitamente, indefinidamente. Aí, ó, eu vou escrever 2,5 e a galera que se repete, eu coloco a barra em cima. 11 por 9 vai dar 1,2222222222. Ah, então é só eu colocar 1,2 barra, porque quem repete é o 2. Show de bola? Muito fácil, né? Vocês estão aqui ainda ou eu já caí? Professor, Oi. Maria Eduarda, do primeiro Vendazar, não vai poder participar da sua aula porque ela foi no médico. Tá ok. Certinho. Vou passar então. Observem que, nesses casos, ocorre uma repetição de alguns algarismos. Os números decimais obtidos são chamados decimais periódicos ou dízimas periódicas. Em cada um deles, os algarismos que se repetem formam a parte periódica. O que é periódico? Algo periódico é que se repete periodicamente. Ou seja, se repete constantemente, em função do tempo. Ou período da dízima. Não, fique só em dízimas periódicas. Para não escrever repetidamente os algarismos de uma dízima, colocamos um traço horizontal sobre seu primeiro período. Ou seja, a primeira parte que repete. Se uma fração é equivalente a uma dízima periódica, ela é chamada geratriz dessa dízima. Nos exemplos anteriores, 2/3, eu cortei aqui um pouco, é a fração geratriz da dízima 0,6. Realmente, se você voltar aqui, ó, você vai ver que 2/3 ele era equivalente a essa dízima 0,66666. Porque quando eu dividi 2 por 3, me deu essa dízima, 0,666. Que a gente descobriu que bastaria escrever 0,6 barra, porque quem repetia a parte periódica era quem? Era 6. Muito bem. Então, essa fração, 2/3, ela é geratriz da dízima 0,6. Do mesmo jeito que 11 nonos é a fração geratriz da dízima 1,2. E aí foi, né? Todas as outras.
como é, por exemplo, que... onde é? Só nos exemplos. Vamos ver o que ele está dizendo aqui. Ó. Para uma fração irredutível gerar uma dízima, é necessário que na decomposição do denominador em fatores primos, lembrando, em números primos, haja algum fator diferente de 2 e de 5. Por exemplo, as frações, 41 sobre 25. 25 é múltiplo de 5. 16 é múltiplo de 2. 100 é múltiplo de 2 e de 5. Esses caras aqui, eles não geram dízimas periódicas. Porque os denominadores, eles são múltiplos de 5 ou de 2. Isso é uma propriedade. Alguém observou isso. Então, essas frações aqui não vão gerar dízimas periódicas. Já as frações, 1 sobre 6, 1 sobre 42, 5 sobre 33, né? Menos 5 sobre 33, melhor dizendo, e 2 sobre 45, eles geram dízimas periódicas. Por quê? Porque seus denominadores, todos eles, são múltiplos de números primos. 6. 6 é 2 vezes 3, e 3 é número primo. Então é certeza que isso aqui vai gerar dízima periódica. 42. 42 é múltiplo de 3 e de 7. São números primos. Então é certeza que vai gerar dízima periódica. 33 é múltiplo de 3 e de 11. Dois números primos. 45 é múltiplo de 3 só, né? Então também é certeza que vai gerar dízima periódica. É uma observação. Vamos ver na prática como é que isso acontece. Vamos apresentar alguns exemplos de transformação de dízimas periódicas em frações. Vamos ver isso aqui. Como é que funciona. Seja a dízima x igual a 0,8 barra, né? 0,8 barra. Lembrando que quando eu tenho essa barra aqui em cima, significa que o 8 é a parte periódica. Ou seja, o 8 é a parte que se repete. Igual a 0,8888. Ok, essa é a minha dízima. X, ele chamou de x essa dízima. Se a gente fizer 10 vezes x, se a gente multiplicar a nossa dízima por 10, então a gente pega a nossa dízima e multiplica por 10. 10 vezes a nossa dízima. 10 vezes 0,8. 8888. Vai me dar 8,8888. Por quê? Porque eu estou multiplicando por 10. Então eu estou andando a vírgula uma casa para a direita. Então a vírgula viria parar aqui. Né? A vírgula sai daqui, e vem parar aqui. Porque eu multipliquei por 10. Exatamente o que tem aqui. Muito bem. Só que aí, continuou repetindo. Uma galera aqui continuou sendo repetida, que foi o 8. Porque não é infinito. Então ele continua sendo repetido, o 8. Aí eu posso escrever essa dízima assim, 8,8 barra. Porque quem se repete ainda é o 8. Beleza. Aí o que foi que ele fez? Ele subtraiu da equação 2, ou melhor, o número 2 menos o número 1. Ele pegou 8,8 barra e fez menos 0,8 barra. Né? Se ele chamou de x, esse cara aqui, e nessa segunda aqui ele disse que 10x era 8,8 barra, ele está fazendo 10x menos x. Quem é 10x? 10x é isso aqui, 8,8 barra. Menos x. Quem é x? X é isso aqui,
0,8 barra. Isso aqui vai me dar 8,8 menos 0,8. Isso aqui dá quanto? Dá 8, né? E 10x menos x dá 9x. Ah, então quando eu passar o 9 dividindo, ó, x igual a 8 dividido por 9. Ah, professor. Então quer dizer que se eu dividir 8 por 9, vai dar exatamente 0,888 infinito. O que é que ele quer dizer a você com isso? Que é possível, a partir de qualquer dízima periódica, você obter a fração geratriz. Ou seja, a fração que gerou aquela dízima. E no caso dessa dízima aqui, 0,8888, quem gerou ela foi quem? Foi essa fração aqui, ó. 8 dividido por 9. E só lembrando, por que que isso aqui é certeza que gera uma dízima periódica? Porque no denominador eu tenho 9. E 9 é 3 vezes 3. Ambos números primos. Vamos ver mais. Vai ficar fácil. Vocês vão ver. Outro exemplozinho. Com a dízima, né? Essa dízima aqui, ó. 0,96 barra. Essa dízima ela é o quê? Em outras palavras, ela é isso aqui, ó. Ou melhor, em outros números, né? 0,96, 96, 96, 96 e repete 96. Se a gente multiplicar z por 100, 100 vezes z, vai me dar, eu vou andar vírgula duas casas aqui, então vou ficar com 96,96, 96, 96 indefinidamente. Ah, entendi. Multipliquei por 100, andei duas casas para a direita, fiquei com isso aqui. Aí agora eu subtraio, ó, 100z menos z. Quem era 100z? 100z está aqui embaixo. 100z é isso aqui. Então eu vou colocar 100z, 96,96. Para eu não repetir isso aqui, ó, 1 milhão de vezes, eu vou colocar o barra no 96, porque eu sei que o 96 é que está repetindo. Menos menos z, né? Quem é z? Ah, é 0,969696. 0,96 barra, para não repetir o 96. Ficou fácil agora. 100z menos z. 99z. Igual a 96,96 menos 0,96. Vai me dar exatamente igual a 96. Ah, então quando eu passar dividindo o 99, posso simplificar aqui por 3, né? 96 dividido por 3 vai dar 32. E 99 dividido por 3 vai dar 33. Ah, pronto, reduzi. Isso aqui é a minha fração geradora, geratriz. Se você pegar na sua calculadora aí, agora, e fizer 32 dividido por 33, sua calculadora vai dar isso aqui, ó. 0,96, 96, 96, infinitamente. Mais ou menos, muito difícil. Vocês estão aqui comigo ou eu já caí? Tá aqui, professor. E aí, alguém tem dúvida ainda nisso aqui? A gente vai fazer exercícios. Se ficar dúvida ainda, vocês vão me dizendo. Por favor, não fique calados não. Não deixe passar a dúvida não. Mais um exemplo. Vamos ver mais um.
seja a dízima periódica T, essa dízima doidona aqui, ó, 2,045, 45, 45, 45. Primeira coisa, eu tenho que descobrir quem é que se repete aqui. Quem se repete é o 45. Então, essa dízima eu posso escrever ela assim, ó, T igual 2,045 barra. Não é assim? É, porque quem repete é o 45. Beleza. Aí, ó, eu tenho que procurar um número para multiplicar essa minha dízima de forma que eu consiga fazer com que essa nova dízima, que eu vou obter a partir da multiplicação, eu tenho que fazer com que essa nova dízima ela continue com a parte periódica igual à original. Então, eu tenho que multiplicar essa dízima aqui, T, por um número, seja 1000, seja 10, seja 100, vou descobrir ainda quem é, de forma que o 45 continue sendo a minha parte periódica. Beleza. Se eu multiplicasse, por exemplo, por 10, então 10t, né? Estou multiplicando por 10. 10t daria 20,45 barra. Continua o 45 repetindo, né? O 45 continua sendo a minha parte periódica. Só que qual é o problema de eu fazer isso? O problema acontece quando eu for subtrair o 10t menos o t. Eu vou ter 20,45 periódico menos o meu t aqui, né? 2,045 periódico. Isso aqui, ó, 10t menos 9t, desculpa, 10t menos t vai dar 9t. Beleza, aqui não tem problema. O problema acontece aqui, ó, porque 20,45 menos 2,045, esse resultado aqui, ó, que vai dar aqui, é certeza que não é um número inteiro. Como não vai dar um número inteiro, eu não sei nem que número dá. Eu sei que não dá inteiro, né? Se você fizer nessa calculadora aí, melhor. Eu vou até fazer aqui para a gente não perder muito tempo. Olha, 20,45 menos 2,045. Isso aqui dá 18,405. Isso aqui dá 18,405. Isso aqui não é um número inteiro, é um número com vírgula. E aí, se eu passar dividindo, ó, t vai ser igual a 18,405 dividido por 9. Isso aqui não é um número racional. Por que não é um número racional? Porque o cara que está aqui em cima, ó, no numerador, isso aqui, ó, não pertence aos inteiros. Lembra da definição de número racional, né? Eu tenho que ter uma fração de números inteiros. E aqui em cima eu não vou ter o número inteiro. É aí que está o erro de eu ter escolhido multiplicar por 10 aqui, ó, essa dízima. Aí é que está o erro. Então vamos fazer do jeito certo, que é como a questão faz aqui embaixo. O exemplo ele faz do jeito certo aqui. Eu mostrei o jeito errado, né? Tipo assim, um número errado, que não é qualquer número que você vai escolher. Você tem que além de escolher um número que mantenha a dízima, a parte periódica igual, você tem que manter também um número inteiro quando for fazer a subtração aqui em cima. Vamos ver como é que isso acontece. Seja a dízima, a mesma dízima, vamos ter que 10t vai dar 20,45, beleza? E 1000t, ó, ele multiplicou por 1000. Porque multiplicando por 1000, ó, olha o que aconteceu com a dízima. Ela virou 2045,45. Deixa só eu colocar
Não, pode ser assim mesmo. Essa dízima ficou igual, então, a 2045,45 barra. E essa daqui de cima ficou 20,45 barra. Repare, a parte periódica manteve-se a mesma, 45. 45 é que vai se repetir aqui. E melhor do que isso, quando eu fizer essa subtração, ó, né? 1000t menos 10t, eu vou ter, quem é 1000t? 1000t é isso aqui, ó, 2045,45 periódico, menos 10t, 20,45t. Ah, agora, quando eu fizer essa subtração aqui, ó, é certeza que aqui vai dar um número inteiro. 2045,45 menos 20,45. Agora deu beleza. 2045 menos 20 vai dar 2025. E aqui, ó, 1000t menos 10t, 990t. Quando eu passar dividindo, 2025 dividido por 990. Dá para simplificar aqui. Ele simplifica por, sei lá quanto. Não sei se é 30 e... não sei quanto é que ele simplifica. Você vai dividindo aqui por 5 até obter a fração irredutível. Que aqui, para a gente não perder tempo, ele já colocou 45 sobre 22. Aí, se você pegar na sua calculadora e dividir isso aqui, ó, 45 dividido por 22, você vai ver, com certeza, que vai dar essa dízima aqui, ó, 2,045, 45, 45, 45. Certinho? E só uma última observação, antes do nosso intervalo, é o seguinte. Isso aqui é certeza de ser uma dízima? 45 dividido por 22 é certeza que vai dar uma dízima. Por quê? Por causa disso, ó, por causa do numerador, que é 22. 22 é 2 vezes 11, em que 11 é primo. Pronto, só por causa disso. Alguma dúvida até então? Eu sei que esse aqui foi o mais difícil, mas a gente vai fazendo os exercícios juntos. A gente vai fazer junto alguns. E aí, acho que qualquer dúvida vai ser sanada. Alguém tem alguma coisa para perguntar agora? Fale agora ou cale-se durante o intervalo. Pessoal, conversem comigo. Eu vou achar que eu caí. Tá todo mundo dizendo que não, professor. Ok. Então, beleza. 10 minutinhos aí. A gente volta, tomem água. Estiquem as pernas. 10 ou 15 minutinhos no máximo. Beleza? Professor, Oi. eu não entendi nada. Mas você pode explicar depois da pausa? Sim? Tá, obrigada. Nada. Então, beleza. A gente vai ter algum exercício aqui. E vai dar certo. Olha aí, é a questão 10. Ó. A gente já pode fazer ela já já. Muito bem. Então eu volto já. No máximo 10 e 20 a gente tá aí. Ok. Certinho? Melhor fazer com fração, né? Muito mais fácil. Vamos ver mais. Os conceitos de oposto e módulo, que a gente já estudou lá nos inteiros, também valem para cá. Ó.
Por exemplo, o oposto de menos 3/4 é 3/4. O módulo de menos 3/4 é 3/4. O oposto de 17/11 é menos 17/11. E aí vai. Módulo de menos 7/8 é 7/8, que é 7/8. O módulo de menos 1/3 é igual ao módulo de 1/3, que é igual a 1/3. Muito bem. Nenhum mistério aqui. Dois números racionais são ditos inversos. Ó, lembrando que o que a gente viu até agora foi oposto. Oposto é uma coisa. Inverso é outra. Dois números racionais são ditos inversos um do outro se o produto deles é igual a 1. Por exemplo, 5/6 e 6/5 são inversos um do outro. Porque quando eu fizer essa multiplicação, ó, quando eu multiplicar um pelo outro, aqui, ó, 5/6 vezes 6/5. 5 vezes 6, 30. 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 30 dá 1. Então, dois números são ditos inversos um do outro se o produto deles dá 1. Outro exemplo. 2 é o inverso de 1/2. Porque se eu multiplicar 2 por 1/2, 2 vezes 1/2 vai dar 1. 2 metades dão 1. E menos 5/3 é o inverso de menos 3/5. Porque também, se eu multiplicar menos 5/3, melhor assim não. Se eu multiplicar menos 5/3 por menos 3/5, isso aqui também dá 1. Quer ver? Ó, menos com menos dá mais. Tenho certeza que aqui vai dar mais. Agora eu vou para o produto. 3 vezes 5, 15 aqui embaixo. E 5 vezes 3 lá em cima, 15. Ah, 15 por 15 dá 1. Show de bola. Então, um é inverso do outro. Observe que dois números inversos entre si têm necessariamente o mesmo sinal. É verdade. Dois números inversos entre si, eles têm o mesmo sinal. Vamos ver, ó. Pense nisto. Todo número racional admite inverso? O que vocês acham? Eu já caí, pessoal? Será que todo número inverso admite... Desculpa, todo número racional admite inverso? Basta a gente encontrar um número racional que não admita inverso, que aí toda essa frase estará errada, né? E eu sei de um número racional que não admite inverso, que é o zero. Zero é racional e não admite inverso. Qual é o inverso de zero? Não tem. Então, falso. Porque o zero, ele é racional e não admite inverso. Show de bola? Por que ele não admite inverso? Alguém sabe me explicar? Eu vou dizer a vocês, mas vocês vão ficar surpresos porque vocês já sabem disso. Vamos pegar um outro exemplo. Por exemplo, o número 2, que ele já usou como exemplo também. 2 é racional,
2 pertence aos racionais. Por que ele pertence aos racionais? Porque 2 pode ser escrito como fração. Ele é a mesma coisa que 2 dividido por 1. Então, pode ser escrito como fração? Pode. Então, ele é racional. Beleza. Então, 2 é racional. Ele admite inverso? Admite. Porque o inverso de 2 é 1 sobre 2. 1 sobre 2, quando eu multiplico pelo próprio 2, tem que dar 1. Né? Aqui, ó, fica 1 aqui embaixo. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes 2 é 2, 2 por 2 dá 1. Beleza. Ok, admite inverso. Agora, se eu pegar o 0, que também pertence aos racionais. Por que ele pertence aos racionais? Porque ele pode ser escrito como fração. Por exemplo, 0 dividido por 1. Eu tenho nada de reais, 0 reais, e vou dividir para uma pessoa. Vai 0 reais para ela. É possível. Ok, então ele é um número racional. Ok. Só que ele admite inverso. Se eu for fazer o inverso de 0, eu vou ficar com 1 sobre 0. Eita, e eu posso dividir por 0, é? Não. Isso aqui não pode ser admitido isso. Jamais dividirás por 0. É por esse motivo que 0 não admite. Opa, admite não tem. É de mudo, professor. Professor. Assim não, professor. De mudo. Não admite. Inverso. Muito bem. 0 é racional, não admite inverso. Falso. Finalmente, chegamos nos exercícios. Vamos ver primeiro aqueles básicos lá, né? Do começo do assunto. Vamos ver. Letra A. Tem que julgar verdadeiro ou falso. Eu adoro essas questões. 10 pertence aos racionais. Pertence ou não? Eu não vou nem responder essa daí. Alguém que vai me responder para mim. Assim eu acho que eu caí. Pô, como fração. Muito bem. Verdadeiro. 1/3 pertence aos racionais? Pertence, né? É uma própria fração de números inteiros. Beleza. E 3 pertence aos racionais? Também, porque eu posso escrever 3 dividido por 1, né? Verdadeiro. X pertence a Q? Implica, então, que x pertence a Z ou x pertence a N. Opa, essa letra C é massa. Se você lembra bem, ó, lá no diagrama de Venn a gente tinha o seguinte. A gente tinha o conjunto grandão aqui dos racionais. A gente tinha um menor aqui dos inteiros. E a gente tinha um menor ainda dos naturais. Ele está dizendo que se x pertence aos racionais, então necessariamente, deixa eu pegar meu aqui, se x pertence aos racionais, então necessariamente x vai pertencer aos inteiros ou aos naturais. Isso é verdade? Não é 100% verdade, não é toda vez que isso vai acontecer.
Se eu pego um x aqui, ó, esse x que está aqui pertence aos racionais. Ok. Pertence. Maravilha. Mas não vai pertencer aos inteiros, porque está fora do verde. E muito menos vai pertencer aos naturais, porque está fora dos naturais também. Está fora do azul. Então isso aqui é falso. Não. O que tornaria essa afirmação aqui verdadeira seria o seguinte. Se ele me dissesse assim, ó, x pertence aos naturais, implica em x pertencente aos inteiros e x pertencente aos racionais. Aqui o que eu estou dizendo é o seguinte, que se x pertence aos naturais, ou seja, x está aqui, né? Deixa eu mudar o... Eu não vou nem botar x, eu vou botar y para a gente não confundir. Y. Se y pertence aos naturais, implica que y pertence aos inteiros e y pertence aos racionais. Então, meu y pertence aos naturais. Então, ele está aqui, meu y, aqui dentro. Isso implica que ele pertence aos inteiros, beleza, está dentro dos inteiros, dentro do verdinho. E implica ainda que ele pertence aos racionais, está dentro do vermelho. Maravilha. Se tivesse me colocado assim, essa proposição, estaria certo, mas colocou errado. Muito bem. Letra D. 0,851 pertence aos racionais. Será que pertence? Alguém sabe me dizer? Pessoal? Vou fazer então, hein? Olha. 0,851. Eu posso escrever esse 0,851 como sendo 851 dividido por 1000. Não posso? Posso. Oxe, eu acabei de escrever o número como uma fração de números inteiros. 851 é inteiro e 1000 é inteiro. Ah, é o que satisfaz, né? Para ser um número racional. Então, ok para você. Verdadeiro. Alguma dúvida aqui na letra D? Não foi isso que eu quis dizer com o meu silêncio, entendeu? Só que eu não pus em palavras. Ah, sim. Muito bem. Beleza. Menos... Letra E agora, hein? Letra E. Professor, Oi. Milena perguntou se todo número pode ser racional. Nem todo número pode ser racional. Por exemplo, a gente vai ver que vão ter números que não vão ser racionais. Por exemplo, π. Π é um número irracional. Verdade. Porque ele dá 3,14, 15 e um número aqui que não existe periodicidade. É um número infinito. Só que ele não existe nada periódico. Não é nada que se repete. São números aleatórios, gigantescos. Eu não posso escrever π como forma de fração, de forma alguma. Um outro exemplo é, por exemplo, raiz de 2.
Se você colocar na sua calculadora aí, você vai ver que isso aqui vai dar 1,4, sei lá, um número gigantesco aqui. Não sei, não é nada que se repete. Esses aqui são exemplos de números irracionais, certo? Mas a gente vai chegar lá ainda, mas boa pergunta. Letra E, né? Letra E pergunta se menos 2,3 periódico não pertence aos racionais. Será que não pertence mesmo? Vamos analisar. Menos 2,3 periódico. Será que eu posso escrever isso como fração? Se eu puder escrever, ok. Então vai pertencer aos racionais. Então estaria falsa a proposição que diz que não pertence. Se realmente eu não conseguir escrever como forma de fração, então a proposição estará verdadeira, porque ela disse realmente que não era possível escrever como forma de fração. Lembra como é que eu transformo isso numa fração? É bem simples. Eu vou chamar, portanto, essa dízima de x. X é igual a essa dízima. Menos 2,3 periódico. E agora eu vou multiplicar por 10 essa dízima. 10x, portanto, é 10 vezes a minha dízima, vai me dar menos 23,3 periódico. Lembrando, né? O 3 barra significa que está repetindo o 3 infinitamente. Certo? O que eu estou fazendo aqui, ó. Se ficou alguma dúvida, quem me perguntou antes do intervalo, não lembro mais quem foi. Deixa eu apagar só isso aqui. Não. Maravilha. Quem me perguntou antes do intervalo, talvez tire as dúvidas agora. Eu estou tendo menos 2,3 periódico, lembrando, infinito, 3, e estou multiplicando por 10. É 10 vezes isso. Multiplicar por 10 é andar a vírgula uma casa para a direita. Então, isso aqui vai dar menos 23,333 periódico. E aí, para não escrever esse monte de 3, eu fui e chamei isso aqui de 3 barra e o outro, já multiplicado por 3, barra. É o que está aqui, ó. Certo? Continuando nossa conta, né? Já tenho esses dois valores aqui. Eu tenho o valor original da dízima, que é menos 2,3 periódico, e menos 23,3 periódico. Massa. Agora é só eu subtrair um do outro. 10x menos x vai ser igual a... Quem é 10x? O primeiro. Desculpa, o segundo, que está aqui embaixo. 10x é menos 23,3 periódico. Repete o sinal de menos aqui, ó. Menos, esse menos é daqui, ó. Esse menos aqui é o daqui, para você não se confundir. Aí agora, eu vou colocar o x. Quem é o x? Ah, o x é menos 2,3. Beleza. Então, coloco entre parênteses, ó. Menos 2,3 periódico. Maravilha. 10x menos x, 9x. Menos, vou repetir aqui, o 23 menos 23,3 periódico. Aí, ó, esse menos com esse menos aqui do parênteses vai dar mais. E repete o número.
2,3 periódico. Beleza. 9x igual. Menos 23,3 mais 2,3. Isso aqui dá quanto? Menos 21. Amém? É só você fazer na sua calculadora aí, ou então armar a conta, você vai ver. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. 23 é o maior, então o sinal dele é menos, repetir o sinal dele aqui. E aí subtrair. 23, se você tiver na dúvida. 23,3 menos 2,3. 3 menos 3, nada. 3 menos 2, 1. 2 menos nada, 2. Vírgula abaixo de vírgula, 21. Beleza. Aí, ó, vou passar o 9 dividindo. Menos 21 sobre 9. Que eu posso simplificar por 3, né? Se eu dividir em cima e embaixo por 3, ó. É só dividir por 3 aqui e dividir por 3 aqui para eu simplificar a fração. Nem precisaria. Mas vamos simplificar. Menos 21 dividido por 3 dá menos 7. 9 dividido por 3 dá 3. Opa! Menos 7 terços. Se você usar a sua calculadora agora, por exemplo, aí no seu celular, e dividir menos 7 por 3, tem que dar exatamente essa dízima aqui, ó. Menos 2,33333. Mas não é isso que a questão está perguntando. Ela está perguntando se não pertence aos racionais. E a gente, ó, conseguiu escrever aquela dízima como fração. Olha ela aqui. E é uma fração de números inteiros. Ok. Menos 7 é inteiro, sim. E 3 é inteiro, sim. Né? Menos 7 só não é natural. Mas não é assim a definição. A definição fala de número inteiro. Menos 7 é inteiro, 3 é inteiro. Então, ó, pertence aos racionais. E a questão está dizendo que não pertence. Falso para ela. Alguma dúvida aqui nessa letra E? Não, professor, sempre Oi. que for dízima periódica, então é racional. Exatamente. Eu estava esperando alguém concluir isso. Ainda bem que você fez isso. Escutaram o seu colega? Foi a Ariela, não foi que falou? Aham. Pronto. Toda dízima periódica, né? Ela tem que repetir. Tem que ter algum número se repetindo para ela ser escrita em fração. Então, sim, toda dízima periódica, ela pertence aos racionais. Por quê? Porque pode ser escrita como fração. Muito bem. Então, a partir de agora, a gente nem vai mais precisar fazer essas contas aqui para saber se é racional ou não. A não ser que ele pergunte qual é a fração geratriz, né? Ou seja, a fração que deu origem a esta dízima que estamos vendo. Muito bem, Ariel. Letra F. Menos 2 pertence ao complementar, ó, lembra disso? Eita, quero ver quem é que lembra. Q menos N. É fácil demais. É só a gente aproveitar isso, que já está aqui, ó. Deixa eu apagar só o X e o Y. A gente aproveita para a letra F. Vamos ver, ó, o que ele está dizendo. Menos 2 vai pertencer aos racionais menos naturais. O que é isso aqui mesmo? Isso que eu estou circulando de preto aqui, ó. Racionais menos naturais. É tipo a diferença, né? O conjunto de diferença. Isso aqui, em outras palavras, é o conjunto dos números que estão em Q
mas não estão em N. É todo mundo que está em Q, mas não está em N. Quem é que está em Q e não está em N? Vou riscar aqui no diagrama de Venn. Ó. Quem está em Q e não está em N. Risquei de preto. Beleza. Esse aqui é a galera que está em Q, mas não está em N. Beleza. Menos 2. Ele pertence a isso? Será que o menos 2 ele está dentro desse negócio preto que eu risquei aqui? Está, né? O menos 2 está aqui, ó. Está bem aqui dentro do verdinho. Que já foi riscado todinho. Então o menos 2 sim, pertence. Verdadeiro. Letra G. Acho que eu vou ter que abrir outro slide. Melhor. Dá um Ctrl C nesse cara. Posso diminuir aqui para ficar melhor. Letra G. Menos 17 não pertence... Desculpa, menos 17 sobre 9, né? Menos 17 sobre 9 não pertence aos naturais. Desculpa, aos racionais. Isso aqui é falso, né? Pertence. Por que pertence? Porque, ó, 17 é inteiro e 9 é inteiro diferente de 0. Beleza. São dois números inteiros, estão escritos em fração. Isso aqui é falso, pô. Porque pertence sim aos racionais. Letra H. Uma dízima, ó, né? Menos 5,16666. Essa dízima eu poderia escrevê-la assim se eu quisesse, né? Menos 5,16. Desculpa, 16 não. Menos 5,16 periódico. E ele está dizendo que isso não pertence aos inteiros. Não pertence aos inteiros. Realmente, isso aqui é um número inteiro? De jeito nenhum. Olha a vírgula aqui. É um número quebrado, né? Um número fracionado. Então, ó, não pertence realmente. Verdadeiro para você. Letra I. O que é isso aqui mesmo? Alguém sabe me dizer? Racionais o quê? Positivos? Racionais. Quase. Racionais não negativos, né? Vou voltar um pouco os slides. Ó. Ah, é porque inclui o zero. Ah, tá, beleza. Porque inclui o zero. Muito bem. Gostei da memória. Cadê? Só lembrando. Racionais, ó, não negativos, porque inclui o zero, exatamente. Positivo é quando tiver o asterisco. Show de bola, muito bem, Ariel. Então, ó, ele está dizendo, em outras palavras, né, que a interseção dos racionais não negativos com os racionais não positivos, lembrando, né? Isso aqui é racionais não positivos. Lembrando que em ambos existe o zero, né?
A Arielle acabou de perceber isso pra gente, que inclui o zero aqui. Então, ó, o único número que está em ambos os conjuntos, tanto nos racionais não negativos quanto nos racionais não positivos, é o próprio zero. E ele falou aqui, ó, que era o conjunto vazio. Não, existe sim um número, existe o zero aqui. Isso aqui é falso, porque ele me disse que era vazio. E a gente acabou de descobrir que o zero está aí, nessa interseção. Lembrando que isso aqui, ó, interseção. Amém? Muito fácil. Muito fácil mesmo. Todo número, letra J agora, todo número racional é inteiro. Oxente. É? É só fazer o diagrama de Venn. Racional. Inteiro. Se o professor conseguir fazer o inteiro. E natural, né? Eu precisaria fazer natural, porque ele não falou do natural. Ele está dizendo que todo número racional é inteiro. Todo número racional é inteiro? Não. Tem esse cara aqui, tem esse cara aqui, tem esse cara aqui, esse aqui, que não são inteiros. Então, nem todo número racional é inteiro. Falso para você. Amém? Mais ou menos? Que hora é essa? Meu Deus do céu, acabou a aula. Agora, amanhã não é feriado, né? Eu não vou deixar vocês sem atividade. Olha só, eu sou um professor muito bom. Vocês vão fazer somente uma questão. Deixa eu ver qual, já vou adiantar aqui. A 9. Pode ser a 9. Então fica Eu combinado sabia que assim. você ia escolher essa, boy. Fiquei muito tempo olhando para ela, né? Previsível, É que professor. aparentemente é mais complicada. Aparentemente, tipo, olhando assim. Sabia? Mas vocês conseguem, eu confio em vocês. Então, ó, já fica combinado, questão 9, amanhã eu coloco. Lembrando aos senhores e senhoras que eu vou mandar o PDF também. Eu mando hoje pelos líderes. E aí amanhã vocês já ficam sabendo que vai ser postada essa questãozinha lá. Certo? Também vou mandar o material pelo Google Sala de Aula. E aí lembrando para atualizarem, né? Para não ficar com ele, para não ficar com o arquivo desatualizado. Show de bola? Fica sabendo aí que é a questão 9. Ficamos esperando então a professora de espanhol, né, agora?